Quero que você abra comigo a sua Bíblia no texto, no Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, verso 35 ao verso de número 39. Marcos, capítulo 4, verso 35, diz-nos assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. É muito comum nós olharmos para as tempestades, e falo não apenas no sentido literal de tempestade, mas também em um sentido figurado, e associarmos especificamente a ações negativas. E de fato isto é verdade. As tempestades, elas são as causadoras de grandes destruições, de grandes perdas. As tempestades, elas são as causadoras de falências. Sim, elas são justamente as causadoras de perdas não apenas terrenas, mas inclusive de perdas físicas. Agora, o que nós não podemos deixar de analisar é que as tempestades, as adversidades da vida, elas também possuem uma característica positiva. As tempestades e as adversidades, elas também expõem, e não apenas expõem, mas elas também devem ser analisadas a partir de uma ótica positiva. Basta olharmos para este tempo em que nós estamos vivendo, onde esta pandemia mundial tem se instalado, e nós vamos perceber que inúmeras pessoas perderam os seus empregos, precisaram fechar a porta das suas empresas, muitas pessoas passando inúmeras dificuldades, mas também é verdade que em meio a esta real situação que estamos vivendo, outros estão prosperando. Empresas estão vivendo um franco crescimento, pessoas sendo empregadas também em outras áreas. Então nós vamos perceber que as tempestades, elas são preciosas e elas são benditas, e até parece-nos um paradoxo ao falarmos assim, mas esta é uma grande realidade, porque elas servem para gerar crescimento e amadurecimento. Quando nós olhamos para esse texto de Marcos, no capítulo 4, é justamente esta a realidade que salta aos meus olhos. As tempestades sendo tutoras que ensinam preciosas lições. A gente vai perceber que a narrativa que Marcos vai construir dentro deste episódio é justamente uma narrativa que expõe verdades, que expõe lições preciosíssimas a partir da experiência que os discípulos têm com a tempestade no mar da Galileia. Quando eu olho para esse texto, a primeira lição que eu absorvo para a minha vida é justamente a realidade que a obediência a Cristo, ela não concede imunidade às tempestades. A obediência a Cristo não concede imunidade às tempestades da vida. Quando nós olhamos para o verso 35, Marcos vai dizer o seguinte: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos
para o outro lado. Jesus Cristo havia ensinado durante todo aquele dia uma multidão de pessoas, havia ensinado por parábolas, havia realizado milagres. Em outro momento daquele dia, ele estava a sós com os seus discípulos e ele passou a ensinar ou traduzir as parábolas que ele havia contado para as multidões. E isto torna-se normal que ao fim da tarde ele estivesse exausto, ele estivesse cansado. Não é de se admirar, sendo ele totalmente divino, mas também totalmente humano, precisava descansar. E nós vamos encontrar o relato de Marcos, que Jesus Cristo convida os discípulos para deixar a região agitada de Cafarnaum e passar para o outro lado, o lado oriental, onde estava a terra dos Gerazenos, e então descansar. Provavelmente os discípulos que estavam com Jesus acreditavam que esta travessia seria uma travessia absolutamente calma e tranquila no mar da Galileia, porque afinal de contas era Jesus Cristo que havia os convidado para esta travessia. O mar da Galileia, que na verdade era um mar de águas doces, não era um mar tão grande. Ele media aproximadamente 22 quilômetros de comprimentos por 12 quilômetros de largura. Era um mar rodeado de montanhas, montanhas com aproximadamente 300 metros de altura, e em um dos lados do mar da Galileia havia o Monte Hermon. O Monte Hermon, com os seus aproximadamente 2.700 metros, e no pico do Monte Hermon era sempre gélido, gelo, e as correntes de ar frios que desciam do Monte Hermon chegavam ao mar da Galileia, que estava com os seus aproximadamente 40 graus Celsius, ou seja, ventos gélidos que desciam do Monte Hermon, ao encontrarem-se com correntes de ar quente do mar da Galileia, ocasionava-se tempestades. O que o escritor vai chamar de seismos, ventos tempestuosos que geravam o levantamento de grandes ondas. Historiadores vão dizer que era comum ocasionar-se 3, até mesmo 4 tempestades no decorrer do dia no mar da Galileia. Agora, provavelmente os discípulos estavam tranquilos, porque eles tinham a consciência que aquele que havia os convidados para atravessar o mar da Galileia era Cristo, e logo eles poderiam descansar debaixo do convite do Mestre. Só que não é exatamente isto que acontece. Marcos vai dizer-nos que no meio da sua travessia, uma grande tempestade lhes alcança. Perceba que provavelmente algumas incertezas se apoderam do coração destes homens, ao entenderem que aquela tempestade estava lhes alcançando, e o texto vai narrar que inclusive as ondas estavam enchendo aquela embarcação de água ao ponto que ela estava indo a pique. E provavelmente esses homens, sem entender, porque a agenda da travessia não foi feita por eles, mas por Cristo. Não fora Pedro que chegou a eles e disse: gente, nós agora vamos atravessar o mar da Galileia porque nós temos um outro compromisso do lado de lá. Não foi Tiago ou João que chegou a Cristo e falou: é hora de descansarmos, vamos para o lado dos Gerazenos, onde o aglomero é menor e assim a gente pode tirar um tempo de descanso. Não foi isso que aconteceu. Foi o próprio Cristo que deu as diretrizes. Foi o próprio Mestre que concedeu a eles a ordem, que os convidou, que os chamou para que atravessassem para o outro lado. E agora é justamente
debaixo da ordem de Cristo, que eles estão enfrentando uma tempestade violenta. Estes homens não estão como Jonas, desobedecendo e por isto sendo envolvidos por uma grande tempestade. Pelo contrário, eles estão debaixo da obediência de Cristo, eles estão debaixo da palavra de Cristo, e mesmo assim, eles agora são alvos de uma tamanha tempestade. Aqui a primeira lição é clara e evidente aos nossos olhos. Esta situação estava ensinando aos discípulos que a obediência a Cristo não concede imunidade às tempestades da vida. Queridos, um dos pensamentos que muitas vezes toma a mentalidade cristã é justamente a ideia de que, ao ser obediente a Cristo, nos tornaremos imunes às tempestades da vida. E esta é com muita frequência uma das ideias não apenas propagada, mas que vai sendo pavimentada na mentalidade teológica de muitos e quase que se torna uma barganha com Cristo. Eu obedeço e logo por obedecê-lo eu devo ganhar um passe de imunidade com relação a absolutamente todas as circunstâncias adversas da vida. E quando uma tempestade alcança esses cristãos, eles entram em choque, porque percebem que a sua crença, que aquilo que eles tanto acreditam não está se concretizando. E muitos até mesmo questionam, dizendo: Senhor, eu não estou entendendo, eu sou fiel a Ti, eu entrego os meus dízimos e as minhas ofertas, eu vou aos cultos, eu sou um líder de ministério, eu procuro obedecer fielmente aos seus princípios e às suas ordenanças, e agora essa tempestade me alcançando, como pode isto? A grande realidade é que esta forma de pensar, ela é uma forma totalmente equivocada. Cristo em nenhum momento ofereceu um passe de imunidade aos seus discípulos. Jesus Cristo jamais prometeu isentar os seus discípulos de imunidade. Se assim o fosse, o que diríamos ou o que falar dos cristãos dos primeiros séculos que foram cruelmente perseguidos e torturados até a morte? Entendam a verdade, e que essa verdade possa guardar o seu coração, querido, diante das tempestades da vida. Eu e você não estamos vivendo o céu aqui na terra, nós não vivemos em uma redoma de vidro, nós não recebemos um passe de garantia, de imunidade às dificuldades da vida. Jesus vai a um casamento, e é justamente neste casamento que falta vinho. Nós precisamos compreender que o fato de estarmos obedecendo a Cristo não vai gerar a mim ou a minha família imunidade de crises, de aflições ou de dificuldades. O próprio Cristo, em João 16:33, vai dizer o seguinte: no mundo tereis aflições. E Ele não está aqui realizando uma promessa, mas simplesmente uma constatação da realidade em que a raça humana viveria. As tempestades, as aflições da vida, as dificuldades que nos alcançam na nossa caminhada, elas servem para trazer a nós o lembrete e a lembrança de que nós não somos imunes a elas. Queridos, você pode estar pensando e questionando e dizendo: pastor, então, o que diferencia-nos dos ímpios? O que diferencia um salvo de uma pessoa não salva? O que diferencia o cristão do ímpio? Porque se afinal de contas a tempestade vai chegar para o justo e o injusto, para aquele que é salvo e é fiel, e para o ímpio, qual é a diferença? Na verdade existe apenas uma diferença, apenas uma, mas ela fará
toda a diferença quando nós estivermos enfrentando as tempestades da vida. É justamente este diferencial que fez com que homens e mulheres da Bíblia Sagrada enfrentassem as aflições e dificuldades da vida com plena confiança. É justamente este diferencial que fez com que Moisés enfrentasse Faraó sem temer. É justamente este diferencial que fez com que Davi enfrentasse o Golias sem temor algum. É justamente este diferencial que fez com que Daniel lidasse com serenidade diante do decreto do rei, da possibilidade dele ser lançado na cova dos leões. É justamente este diferencial que fez com que mártires, no decorrer da história da igreja, com muita convicção da sua fé, não negassem a Cristo e fossem torturados e mortos. Que diferencial é este? A realidade de que, diante das tempestades e aflições da vida, nós não caminharemos sozinhos. Enquanto aquele que não serve ao Senhor, enquanto aquele que não foi alcançado por Cristo não é um salvo, enquanto aquele que não faz parte da família bendita da fé, enfrenta as adversidades e dificuldades da vida sozinho, ou com o auxílio de inúmeros medicamentos, o salvo em Cristo é aquele que tem a certeza e a convicção que ele não está só, mas que está contando com a pessoa bendita de Jesus Cristo, aquele que prometeu ser o nosso auxílio e socorro bem presente na hora da angústia. É justamente este o diferencial que fez com que o salmista, no capítulo 23 e no verso 4, declarasse que ainda que eu ande, ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. E a pergunta dirigida ao salmista seria: você não temerá mal algum porque é forte e valente? Não. Você não temerá mal algum porque possui uma capacidade de resolução de problemas infinitamente superior à dos outros? E o salmista diria: não. Então por que você não temerá mal algum diante das adversidades, das aflições e das problemáticas da vida? E o salmista responderia: porque tu, Senhor, estás comigo. Querido que está me assistindo nessa noite, é justamente esta a diferença que está entre nós, aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem, aqueles que são salvos por Cristo Jesus e os que não o são. Nós temos a certeza que em meio às aflições, em meio às adversidades, em meio ao coronavírus, gerando pavor, instabilidade, incerteza, nós caminhamos tranquilamente debaixo da convicção de que Ele está conosco, e isto não garante que nós estaremos imunes, isso não garante que você estará imunizado do coronavírus, não, e não, mas garante a você a certeza de que em meio a todas essas situações adversas, Ele estará conosco, Ele estará conosco. A segunda lição que as tempestades nos ensinam, e é justamente por isto que eu resolvi declarar que elas são benditas, que elas são preciosas, é que as tempestades agem como um fator revelador do caráter humano. As tempestades agem como reveladoras do caráter humano. Note que no versículo 38, os discípulos vão chegar a Cristo que está dormindo e dirão: Mestre, não te importa que morramos? Outras traduções irão dizer: Mestre, nós vamos morrer.
esta expressão, ela surge, ela nasce do ventre de uma crise. Os discípulos estão vendo a carranca da morte, eles estão diante de ondas grandiosas que estão para sepultar as suas esperanças e matá-los. E é justamente diante desta situação contrária e adversa que eles vão clamar, mas não em uma tonalidade de misericórdia, mas sim de crítica. Esta expressão, mestre, não te importa que pereçamos, esta declaração deles, não te importa que morramos, não é uma expressão, não é um pedido de socorro, pelo contrário, é uma declaração de questionamento, é uma declaração que está denotando um grito de reclamação. Perceba, até alguns minutos ou horas atrás, estes mesmos 12 discípulos estavam com Cristo, desfrutando dos seus ensinos e dos seus milagres, estavam servindo juntamente com Cristo a multidão, estavam se orgulhando de ser aqueles que foram escolhidos pelo Mestre e de serem chamados discípulos dele. Porém, agora, diante de uma situação adversa, de uma tamanha tempestade, eles passam a questionar o senhorio de Cristo. Eles passam agora a questionar a autoridade do Mestre, a questionar a sua decisão de tê-los convidado a atravessar o mar da Galileia. Os mesmos que há poucos instantes atrás estavam de forma sorridente e alegre, expressando confiança e servindo juntamente com Cristo, agora diante da tempestade, estão revelando a sua indignação e o seu conformismo com o Mestre. Esta tempestade, ela revela o caráter duvidoso e incrédulo dos discípulos do Mestre. Esta bendita tempestade, ela vai expor o caráter questionador daqueles que estavam com Cristo. Querido, é justamente isto que as tempestades realizam em nós. Elas fazem com que simplesmente o nosso caráter seja revelado, a nossa identidade seja exposta. As tempestades expõem a luz real da nossa espiritualidade e da nossa fé. As aflições revelam um Jó que, mesmo sem entender o real momento e questionando em alguns momentos, as aflições revelam um Jó que vai declarar a sua confiança em Deus, mesmo sem entender absolutamente nada. Mas as aflições da vida também vão revelar um Saul que está impaciente diante da demora de Samuel e que se precipita e revela um caráter totalmente incrédulo diante de Deus. As tempestades e as aflições vão revelar o caráter de uma Ana que, ao invés de murmurar e reclamar, resolve ir ao templo e lançar-se em um ato de fé diante de Deus e expor as suas dores e suplicar ao Senhor pelo milagre, revelando um caráter de confiança na bondade do Senhor. Mas são as mesmas aflições que vão revelar um povo de Israel em um deserto, mostrando-se totalmente incrédulos e de coração duro diante do deserto que eles são conduzidos. As aflições e tempestades, elas realmente revelam quem nós somos. A minha pergunta nessa noite a você, nesse momento de reflexão, é justamente esta: quem somos em meio às tempestades? Eu sei que é maravilhoso ouvirmos que há um Deus que está conosco em meio às tempestades, mas entenda, mesmo Cristo estando no mesmo barco que os discípulos diante das tempestades,
não impediu de revelar que estes mesmos discípulos estavam com o coração duvidoso e incrédulo. Quem somos quando os sonhos que programamos não se completam? Quem somos quando os projetos que desenhamos e colocamos no papel não dão certo? Quem somos quando os nossos investimentos acabam indo à falência? Quem somos quando percebemos que os anos estão se passando e as promessas de Deus parece que estão se delongando e tornando-se distantes da nossa vida? Quem somos? Ei, quem somos quando o desemprego bate à nossa porta? Quem somos quando a doença invade a nossa casa sem pedir licença e acomete-nos? Quem somos quando a morte leva um ente querido nosso? As tempestades, elas são como o fogo que vai revelar a verdadeira essência daquele objeto que está sendo exposto ao alto calor. As aflições da vida, elas possuem esta capacidade de trazer para fora quem realmente somos. Querido, que as aflições da vida, que as tempestades que vivemos ou que ainda viveremos, que esta pandemia que estamos enfrentando, venha revelar que realmente o nosso caráter é de confiança e de fé em Deus, e que também estas tempestades revelem as nossas fragilidades, as nossas deficiências, para que a gente chegue diante de Cristo como aquele centurião e diga: ajuda-nos na nossa falta de fé. Mas que acima de tudo as tempestades revelem que nós somos filhos, que mesmo vivendo fraquezas, temos uma confiança inabalável no Senhor. E eu já me encaminho para o término, mas a terceira lição preciosa que esta tempestade de Marcos 4 nos ensina, é justamente a realidade de que a tempestade, ela é uma expositora da soberania de Deus. As tempestades e aflições, elas são mensageiras, elas são expositoras da soberania grandiosa e maravilhosa de Deus. Quando nós olhamos para o verso 39, o escritor vai narrar-nos, dizendo que então ele, Cristo, levantou-se e falou duro com o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. E o vento parou e tudo ficou calmo. Nós temos um relato até o verso 38 de discípulos totalmente apavorados com a situação das tempestades. E entenda, na sua grande maioria são discípulos conhecedores do mar da Galileia, na sua grande maioria são pescadores, não eram homens inexperientes à situação do momento, eram homens que tinham o domínio, que sabiam sobre o navegamento no mar da Galileia, eram homens que já haviam sido experimentados em situações como estas, mas agora estavam apavorados diante daquela tempestade, e não apenas apavorados diante da tempestade, mas estavam perplexos por perceberem que todas as ações que haviam realizados eram ações que não haviam surtido efeito nenhum. Todas as suas capacidades de resolução, de domínio, todas as suas forças empreendidas para tomar o domínio da situação novamente, haviam sido frustradas. E é justamente no versículo 39 que os discípulos dão lugar à figura de Cristo. Cristo assume o protagonismo deste enredo e as coisas mudam. Querido, como é bom, como é
maravilhoso quando nós deixamos o protagonismo das lutas relacionadas às aflições, às tribulações e às tempestades da vida e deixamos que Cristo agora assuma o protagonismo. Nós vamos perceber que é justamente quando Cristo assume o protagonismo que as situações passam a ser transformadas. Nós vamos perceber que estes homens, eles empreenderam todas as suas forças e não tiveram êxito algum. Agora Cristo se levanta e, sem realizar esforço algum, apenas 2 frases, 4 palavras foram suficientes para que aquela tempestade se acalmasse. Jesus levanta-se e diz: ei, acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E o evangelista vai narrar que houve grande bonança. Eu gosto da expressão do Adolf Paul, que vai dizer: agora nós não temos mais um Jesus adormecido no rugido da tempestade, mas a tempestade adormecida aos pés do Senhor que dera a ordem. As tempestades, elas são expositoras da soberania de Deus. Como assim, pastor? As tempestades, elas revelam que não fugiram do domínio do Mestre. Elas fugiram do nosso domínio e do nosso controle. O Covid, todas as doenças, as catástrofes naturais ou não, e todas as demais tempestades e aflições, elas podem fugir do nosso controle, do nosso domínio, da nossa capacidade de resolução, mas elas permanecerão sempre debaixo da plena soberania e domínio de Deus. O grande exemplo disso é justamente Isaías 6, quando o profeta entra no templo diante da aflição pela morte do rei Uzias e das inúmeras preocupações, e na sua visão ele vê um Deus assentado em um alto e sublime trono, e a mensagem nada mais é do que: Isaías, reinos humanos vêm e vão, e vocês não possuem o domínio e o controle sobre as situações, mas eu continuo estabelecido no trono que jamais terá fim e é eterno. Querido, nós precisamos entender que a soberania de Deus é eterna e confiar nela. Entenda, as tempestades e aflições que eu e você estamos vivendo e que poderemos vivê-las, elas poderão de forma muito clara fugir do nosso controle, poderão fugir do nosso raio de ação e do nosso domínio externo, mas elas jamais fugirão do controle das mãos de Deus. Pastor, mas o coronavírus está indomável. Ainda não há vacina que o controle, não há nenhum lockdown que consiga controlá-lo ainda. Mas eu quero te tranquilizar nesta noite, ele não fugiu da soberania e do domínio de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Eu finalizo nessa noite e digo a você que as tempestades, elas são benditas, porque elas possuem a finalidade de fortalecer a nossa fé. Como é, pastor, isso? As tempestades possuem a finalidade de fortalecer a nossa fé. Naquele momento, os discípulos estavam mostrando uma fé deficiente. Jesus Cristo repreende a tempestade que estava intimidando os discípulos, mas repreende os discípulos pela fé tão pequena que eles estavam exercendo. Agora perceba, pouco tempo depois, no capítulo 6, Marcos vai narrar uma outra tempestade. Agora Jesus não estava no barco, mas estava indo em direção ao barco, e Pedro vai olhar e vai dizer: mas se és tu mesmo, mestre, chama-me para que eu vá até você. E Jesus diz: vem, Pedro. A gente sabe que Pedro naufragou, afundou, mas perceba que no capítulo 4 nós temos um Pedro com os demais discípulos temeroso, e Cristo estava no barco,
Agora no capítulo 6, Cristo não está no barco, e nós temos um Pedro que sai do barco e começa a pisar em meio a uma tamanha tempestade, porque a sua fé foi fortalecida. As tempestades fortalecem-nos. Aquilo que vivemos hoje de aflições, de dificuldades e de grandes provações, nada mais são do que ferramentas de Deus para fortalecimento da nossa fé diante de situações futuras que eu e você viveremos. Entenda, querido, o que você está vivendo hoje, as aflições, as dificuldades, as provações da sua vida, elas nada mais são do que ferramentas que Deus está usando para fortalecer a sua fé e a sua vida. Quando você finalizar este processo, você perceberá ao olhar para trás que a sua fé foi fortalecida em Deus e que diante das tempestades e aflições que ainda surgirão, você não temerá, porque a sua confiança está segura em Deus. Antes de orar com você, nós estaremos adorando, e logo após este louvor eu quero estar orando pela sua vida e pela sua família.